Então, pessoal, nesse vídeo que estamos gravando agora, falaremos sobre o tópico gráficos estatísticos. Esse tópico de gráficos estatísticos, eu abordo ele tanto nas disciplinas de estatística básica quanto nas disciplinas de informática básica. Só eles são apresentados em tópicos, em aulas distintas, tópicos distintos, ou seja, em momentos, né, dentro do conteúdo programático distintos. Então eu digo isso porque vocês vão encontrar no Moodle, eu vou usar essa mesma videoaula para as disciplinas de estatística básica quanto para as disciplinas de informática básica. Então, o pessoal da estatística básica vai ter isso apresentado como no tópico 6, gráficos estatísticos, enquanto que o pessoal da informática tem isso apresentado no tópico 8, né, dentro daquele conteúdo sobre o pacotão do LibreOffice Writer, Impress e Calc. Então é apresentado dentro do assunto das planilhas eletrônicas, né? Então a gente vê. E então eu mostro aqui os dois nomes de arquivos para que vocês saibam, então possam procurar naqueles slides nos documentos auxiliares, né? Slides e documentos auxiliares das disciplinas lá do Moodle, caso queiram acompanhar, enfim, né? Então eu vou abrir qualquer um deles porque eles são exatamente os mesmos, têm os mesmos conteúdos. Então, os gráficos são formas de representar os dados que permitem uma visualização imediata da distribuição dos valores observados. Podem ser classificados em cartogramas, pictogramas e diagramas. Uma classificação mais superficial, mais rápida, vamos dizer assim, dos gráficos pode ser apresentada dessa forma. Eu costumo dizer que os gráficos, por isso que quando eu vejo essa palavrinha representação, né, ou seja, representar, eu gosto sempre de explicar que eles apenas representam os dados, né? Pode parecer bastante óbvio para alguns, mas para outras pessoas essa forma de compreensão ela pode auxiliar. Os gráficos não precisariam nem existir, essa aqui é a grande verdade, porque quem está registrando os dados simbolicamente, algebricamente, são os números, né, os dados coletados. Os gráficos apenas representam ou apresentam de uma outra maneira, né, de uma maneira visual, a mesma informação. Não são informações distintas. Então, essa palavra é que é a palavra-chave, né, a representação dos dados. Então, é óbvio que muitas vezes a gente vai ver que, eu vou mostrar isso aqui depois, que um número de 3 algarismos, vamos supor que eu estivesse fazendo um gráfico, né, um gráfico a partir de uma tabela, então eu tenho lá os valores distribuídos, todos eles têm 3 algarismos. O número 111, por exemplo, ele utiliza os 3 algarismos tanto quanto o número 999. Portanto, se eu visse isso numa tabela grande, isso não me chama a atenção, porque as coisas estão ocupando, vamos dizer assim, o mesmo espaço na tabela, né? No entanto, essa diferença de 111 para 999, se fosse apresentado na forma de um gráfico de pizza, né, de setores, ou um gráfico de barras e colunas, ela seria, ela, ela chamaria muito a atenção. Então, se a gente for ver, uma vantagem da utilização dos gráficos, em primeiro lugar, é essa. Alguma coisa que passou despercebida através da análise dos números, ela pode ser muito chamativa no que diz respeito à apresentação na forma de gráficos, certo? Os gráficos, então, podem ser, né, sucintamente classificados como cartogramas, pictogramas e diagramas. Aqui eu tenho alguns exemplos de cada um deles. Vou colocar em modo de apresentação. Os cartogramas, então, são representações de dados estatísticos feitas sobre cartas geográficas. Então, desse modo aqui, é claro que há muitas vantagens, né? Do que se tivéssemos apenas a apresentação nessa forma. Vejam, na forma de tabela, né? Aqui nós temos a expectativa média de vida ao nascer por município do Rio Grande do Sul, entre 2001 e 2003. E aqui nós temos uma... então são os números, é bem parecido com o que eu estava falando antes. Ó. Aqui nós temos vários números, todos eles com uma casa decimal e apenas dois algarismos, né? Porque afinal de contas a gente vive... A média está bem aquém ainda de 100 anos de idade, que seria o terceiro algarismo à esquerda da vírgula, né? E uma casa decimal. Então todos eles ocupam o mesmo espaço.
E aqui no gráfico, veja como isso auxilia bastante, ó, porque apesar da gente não ter dados aqui nas regiões e cidades que estão em branco aqui no mapa, né, e são várias, não são poucas, né? Seria mais legal se fossem informações a respeito que incluíssem mais cidades. Mas mesmo assim, se vocês forem ver, onde que fica mais fácil a gente verificar que a expectativa de vida é maior, olhando a tabela ou olhando o gráfico? Obviamente olhando o gráfico. Por quê? Porque com base na legenda, a gente vai ver que as cores mais escuras, bem aqui embaixo, ó, de 74,1 até 77,7, está representado pelas cores mais escuras nesse mapa. Então elas vão enfraquecendo, né, até os dados não existentes que são representados em branco. Então se a gente for ver nesse gráfico, é claro que não daria para, como eu falei, né, não daria para considerar ele muito bem porque ele está pegando muito poucas cidades. Mas a parte norte aqui praticamente ficou de fora, ó. Não são dados, né, que vamos dizer assim, apresentam os dados do norte do Rio Grande do Sul. Se a gente fosse dividir o mapa do Rio Grande do Sul entre norte, sul, leste e oeste, vocês vão ver que praticamente a gente está contemplando aqui nessa informação o oeste, o sul e o leste, né? E aí eu pergunto para vocês, aonde que há uma expectativa de vida um pouco maior? Se vocês forem ver, aqui é uma grande vantagem do gráfico, né? Porque ele escurece um pouco mais ao leste, não é verdade? Se vocês forem ver, né? É claro que aí tem assim, mas aqui tem muitos municípios grandes, né, com uma extensão territorial muito grande, mas de qualquer maneira, se vocês forem ver, né, essa parte aqui, ó, ela é um pouquinho mais escura, né, do que essa parte aqui. Então, de um modo um pouco mais rápido, há uma certa inclinação a percebermos, e já estamos fazendo aí tirando as nossas conclusões, né, a respeito dos dados, de que há ao leste do Rio Grande do Sul uma tendência, enfim, né, nesse mapa, a concluirmos que há uma expectativa de vida um pouco maior. Então, só fechando, né, porque isso a gente não consegue ver por aqui, ó, não é verdade? Em outras palavras, é claro que eu sei, conheço o nome de alguns municípios da Serra Gaúcha, enfim, né, região metropolitana de Porto Alegre também, mas muitos desses municípios aqui eu não vou saber onde estão. E eu não precisaria saber onde eles estão se a corzinha referente à sua área estiver mais escura ou mais clara, então para chegar a algumas conclusões, né? Isso que essa é apenas uma das vantagens então da utilização do mapa. E o legal é a utilização conjunta, né? Tanto é que eles são, vamos dizer assim, tanto a tabela quanto o mapa geralmente aparecem com as informações, enfim, repetidas, né? Justamente para que se alguém quiser algum tipo de detalhamento a respeito de uma informação que está no mapa, que não está no mapa, né? Ela vai se encontrar na tabela, certo? Esse é um exemplo então de cartograma. Os pictogramas são representações de dados estatísticos feitas a partir de figuras que correspondem à intensidade do fenômeno estudado. Então, é claro que vocês vão ver que essas duas fontes são de uma revista, né? E geralmente isso é usado para chamar mais a atenção. Tanto em termos de arte, né, quanto em termos da própria informação que está contida numa tabela, ou não está contida numa tabela, mas está sendo apresentada. Então aqui ela não tem um outro objetivo, né? Porque vejam aqui embaixo eu poderia ter, desculpa, aqui no meio, ó, nesse gráfico da criança mais magrinha e criança mais gordinha, à medida em que ela vai crescendo, né? Ele fala dos percentuais de obesidade infantil. Não era necessário ter a imagem da criança aqui atrás, né? Mas ela está passando alguma informação a mais. Porque aqui eu já tenho um gráfico de linha aqui no meio, né? Mas o pictograma, a figura, a imagem, acompanha a informação. Aqui embaixo é a mesma coisa, ó. Eu tenho um gráfico de linhas que mostra então a evolução, né, do número médio de gols por partida em Copas do Mundo na medida em que elas foram o tempo foi avançando, né, de 1930 até 2010. Aqui eu acho que não tinha concluído ainda. Então a gente pode ver que tem uma determinada evolução, ainda que desça, né, enfim, mas há também um desenho que o acompanha, né, uma picture, né, uma pintura ou um desenho que acompanha, né, por isso chama-se um pictograma. E por fim, os que a gente vai se deter um pouco mais são os diagramas, né, são representações de dados estatísticos feitas a partir de gráficos geométricos, geralmente construídos sobre o plano cartesiano. Então aí nós temos aqui, ó, só para citar alguns exemplos de
opções que nós temos lá no LibreOffice Calc, os gráficos de coluna, barra, pizza, né? Ou vamos chamar pelo... A estatística geralmente se refere aos nomes que estão aqui à esquerda e não entre parênteses. Ó. Então, às vezes, eles têm o mesmo nome, né? Colunas, barras, setores, que o LibreOffice chama de gráficos de pizza, linhas, faixas, que o LibreOffice chama de área, né? E coordenadas polares. No jargão estatístico, né, ele tem esses nomes aqui, ó, à esquerda. E entre parênteses é como o LibreOffice chama esses gráficos dentro do programa, certo? E então a gente vai estudar cada um deles. Ó. Vamos pegar um exemplo de cada, então. O primeiro deles é o gráfico de colunas. Deixa eu pegar a disciplina lá. Vou pegar aqui mesmo na disciplina de estatística e vamos abrir o gráfico de colunas. Só para a gente então ter um exemplo, né, de cada um deles. Então aqui, ó, esse é o gráfico de colunas, né? São as colunas, ou são nada mais são do que barras verticais, certo? As colunas. E então aqui nós temos a produção média de carvão betuminoso do país X no período de 65 a 72. Então eu tenho uma série cronológica, né? Que são dados inventados, são fictícios. E aqui eu tenho as informações. Essas informações são representadas na forma de gráficos agora, mas são as mesmas informações da tabela. Vejam só que se eu mudar esse valor aqui, obviamente então, né, de 45 para, vamos supor, 90, quando eu pressionar Enter nessa alteração, nessa célula, essa barrinha primeira ela vai subir aqui para cima. Ó. Vocês vão ver que na verdade ela não vai subir um pouquinho, ela vai subir mais, porque o LibreOffice tenta ocupar da melhor forma possível a área do gráfico. Mas ele muda, obviamente, a escala aqui do lado. Ó. Nós temos aqui, ó, em praticamente 1,5 cm aqui, nós temos uma variação que vai de 0 a 50. Vocês vão ver que quando eu pressionar Enter, ela vai mudar. Então isso pode ser alterado conforme o desejo de quem está fazendo o gráfico. Tá? Ou se mantém aquilo que se está aceitando a partir do que o LibreOffice está fazendo. Eu vou pressionar Enter. Ó. Até ele não alterou muito. Ó. Na verdade, ele manteve a escala, tá? Muitas vezes ele faz esse tipo de alteração. Vou mudar aqui para um outro valor bem grande agora, só para a gente verificar. Mas o importante é que vocês vejam que aqui, ó, houve então a alteração, né? Então o gráfico é dinâmico. Tu não consegue alterar a tabela a partir do gráfico, e sim o gráfico a partir da tabela, certo? Inclusive, eu posso excluir esse gráfico a qualquer momento, o gráfico, né? Porque eu posso reconstruir esse gráfico a partir da tabela facilmente. É o que a gente vai ver ainda nessa aula. Agora, os dados eu não posso perder. Não, eu tenho que ter um cuidado nessa planilha para não perder os meus dados, né? Porque se eu perdi os dados, eu não tenho como obtê-los de novo. Enfim, a não ser que eu tenha um backup da planilha e assim por diante. Vou colocar aqui um valor bem mais alto. Eu vou colocar 390. Ó. Agora ele vai redimensionar, inclusive, a escala. Vamos ver. Ó. Era isso que eu estava dizendo. Ó. Vocês podem ver que a distância que eu tenho de 0 a 50 agora é praticamente de 1 centímetro, né? 1 centímetro, claro, nesse nível de zoom que eu estou usando, né? Mas vejam que ele redimensionou, né? Justamente para que isso coubesse nessa área do gráfico, certo? Vou fechar esse exemplo aqui, ó. Vamos pegar um outro gráfico aqui, então, ó, na próxima sequência, que seria o gráfico de barras, né? Então, vamos pegar aqui, ó, um exemplo de gráfico de barras. É a mesma coisa que o gráfico de colunas, só que aqui as barras são horizontais, não verticais. Então, na verdade, não se usa muito barras horizontais ou barras verticais. As barras verticais são colunas e se chama de colunas. As horizontais são barras. A única vantagem que existe no uso do gráfico de barras e não do gráfico de colunas é essa possibilidade de se colocar o rótulo de cada uma das colunas mais extenso. Porque se a gente fosse colocar isso aqui no formato de gráfico de colunas, né, girando 90 graus à esquerda, tu não conseguiria deixar esses rótulos nesse pequeno espaço que tem abaixo da coluna, vamos dizer assim, né, porque esse texto é muito grande. Agora, se tu deitar eles, tu aproveita melhor a tela, tu aproveita mais o formato horizontal da tela do computador, sei lá, da folha de papel, né? Há também a possibilidade de deixar esses rótulos inclinados, mas enfim, é a mesma, vamos dizer assim, a mesma forma, só que com
uma apresentação diferente, né? Ou girado 90 graus no sentido horário ou anti-horário, enfim, mas é a mesma apresentação, né? Certo? Aqui ele tem o mesmo comportamento. Uma alteração qualquer aqui, ó. Vamos fazer uma alteração em alimentos de boca larga. Vou colocar aqui 600 e ele me diminui a barrinha automaticamente aqui do lado. Certo? Vamos fechar, vamos para o próximo exemplo. Pizza. Esses aqui são talvez os mais populares, né? Enfim, o de colunas também é coluna ou linha, né? Também é a mesma, são muito populares também, né? Vamos abrir aqui então o gráfico de setores, então, como o LibreOffice chama. O gráfico de setores, então, ele é montado sobre uma distribuição. É legal que é bem fácil de montar esse gráfico também, tá? Da mesma forma, a gente nem vai, eu nem vou mostrar para vocês, depois a gente vai falar como a gente faz a montagem dos gráficos sobre dados de tabelas, vocês vão ver que ele vai seguir a mesma lógica da montagem de um gráfico de uma coluna, mesma coisa. Eu simplesmente seleciono os valores, com essa seleção que eu fiz agora aqui, eu já consigo montar esse gráfico, aqui do lado, só com isso. Mais 3, 4 cliques do mouse e é bem fácil de fazer a montagem do gráfico. E aí, nesse caso, ele apresenta os dados porque ele faz uma proporção, né? Ele faz uma regrinha de 3 aqui, ó. Esse percentual que tem calculado aqui do lado não é necessário ser feito na tabela para que ele gere o gráfico. É isso que eu estou querendo dizer para vocês, porque ele mesmo faz esses cálculos, né? Aqui está sendo apresentado simplesmente porque o autor, enfim, dessa tabelinha quis exibir na tabela também essa informação. Por isso que está sendo apresentado, não precisaria para a geração do gráfico. Então, é só os valores que são necessários para a geração do gráfico. Ele mesmo faz esse cálculo percentual aqui, 56,6, né? Aqui foi a própria tabela que fez o cálculo, né? Mas a geração do gráfico ela mesma faz esses percentuais. A gente só escolhe se quer exibir a informação percentual, somente em números absolutos ou ambas, né? As informações. Então isso pode ser feito depois. Mesmo comportamento. Então eu vou alterar o café para, sei lá, vamos colocar aqui 3.000. E aí eu tenho, vou pressionar Enter. E eu tenho aqui uma imensa variação, né, de todos os percentuais, obviamente, porque o café estava incluso no total, e aí teve uma redução do café, portanto eu tenho alteração, por consequência, em todos os outros totais, né? Ok? Vamos fechar aqui, vamos pegar um outro exemplo então, que seria o de linha. Também é muito fácil de entender. O gráfico de linha, ele poderia, por exemplo, essa informação aqui, ela poderia muito bem ser exibida da forma de um gráfico de colunas. Não existe uma regra para que isso seja exibido. Geralmente se usa linha na exibição, pelo menos é o que eu tenho visto, tá? Não conheço essa regra, por exemplo, que determina, vamos dizer assim, uma apresentação mais indicada de um gráfico de coluna, nesse caso, de uma série cronológica, né? Mas geralmente se vê o gráfico de linha mais atrelado, mais associado a uma evolução cronológica. Porque se nós colocássemos um gráfico de coluna aqui, vocês vão concordar comigo que eu também teria, vamos dizer assim, essa mesma apresentação, essa mesma informação sendo exibida, só de uma outra forma, né? Então aqui eu tenho as informações no gráfico de linha. Então isso aqui estou fazendo vendas de tratores de esteira, empresa X, né? Entre 90 e 1999. Mesmo comportamento, ó, vamos mudar aqui a informação de 1999 para 400, quando eu pressionar Enter, a pontinha aqui, ó, desse gráfico vai subir um pouquinho mais. É claro que ele não vai extrapolar essa área do gráfico, porque ele vai trazer o número 400 para cá, ó. Vocês vão ver, ó. Isso, ó, ele trouxe até mais para baixo ainda, ó. Deixou 450 lá em cima, 400 aqui, então houve uma alteração, né, dessa linha. Ok, vou fechar. Vamos para o próximo, então, que seria o gráfico de áreas, né? Gráfico de faixas, ou área no LibreOffice. Então, vamos pegar ele aqui. Ó. Então, aqui nós temos a seguinte situação. Ó. Nós temos uma tabela um pouquinho mais complexa que as anteriores. Produção brasileira de caminhões pesados entre 62 e 66. São dados fictícios, mas nós temos duas informações constantes aqui, ó. Do segmento gasolina e do segmento diesel. Então veja que nós temos aqui no ano de 62, então, foi dos caminhões a gasolina, então teve um total de 28.992, né? Deixa eu pegar um outro ano aqui, porque na verdade aqui tem valores
chá dos 62 e 66. Isso. Na verdade, ele está fazendo o seguinte, ó. Ele está com a seguinte informação, ó. O ano de 1990 e 1962, no ano, né, foram comercializadas 28, exportadas, né, 28.992 unidades, ok, de caminhões a gasolina. No ano de 63, 15.928, no ano de 64, 16.169 e assim por diante. No entanto, a linha de baixo, ela mostra uma evolução acumulada. Ou seja, para o ano de 62, ao final do ano de 62, a quantidade acumulada de caminhões exportados era a mesma, obviamente, porque eu só tinha o ano de 1962, né? Enquanto que aqui, ó, eu já estou somando, então, 28.992 mais 15.928. Vejam que o total aqui embaixo, ó, que o LibreOffice me dá, já é de 44.920, que é a informação que consta aqui. Não são fórmulas aqui, tá? Simplesmente foi colocado o valor. Então aqui eu tenho caminhões a gasolina e a diesel, certo? E tenho esses valores mostrando os valores acumulados ali embaixo. Então o gráfico de faixas, ele vai me dar a seguinte informação, ó, certo? Esse gráfico de faixas aqui, ele está mostrando, na verdade, a faixa dos caminhões a gasolina e a faixa dos caminhões a diesel. Vejam que nesse caso aqui, ó, eu só estava explicando, né, como essa tabela estava sendo exibida, mas essa linha de valores acumulados aqui, ela não está sendo exibida no gráfico. Eu não sou obrigado a inserir toda a informação da tabela no gráfico. Eu posso inserir no gráfico apenas essa informação aqui, ó, se eu quisesse. Por exemplo, dessas duas linhas não contíguas, que é o que está sendo exibido nesse gráfico de faixas. Então vejam que a ideia aqui é a seguinte, ó. Em 1962, está um pouco difícil de ver, né? Vamos ampliar. Eu tinha 28.992 caminhões exportados a gasolina, vamos ver se é verdade, ó, 28.992. E agora a faixa superior que está em amarelo corresponde apenas aos 10.678 caminhões exportados a diesel, 10.678. E a soma desses dois valores aqui é onde vai tocar próximo aos 40 mil unidades exportadas, certo? Por isso que elas se acumulam, vamos dizer assim, né? Elas se acumulam justamente para que elas tenham cores distintas, mas que a informação apareça, vamos dizer assim, acumulada, sobreposta, uma camada sobre a outra, ou seja, uma faixa sobre a outra, né? Para que eu tenha uma noção dos totais também. Então houve uma queda de ambos aqui, no entanto eu permaneci perto da faixa dos 25 mil, né? Se eu for somar os dois. Então eu posso ver isoladamente os 8.096 caminhões a diesel, né? Mas eu vejo também que esse ponto onde houve essa viradinha aqui, né? Ela vinha descendo, né? Ela virou um certo ângulo, nada mais é do que corresponde ao total, né, desses caminhões próximo às 25 mil unidades, certo? E uma ampliação logo em seguida. Então poderia ter, obviamente, várias faixas, né, acumuladas umas sobre as outras, nesse caso aqui. Então é uma representação bem interessante, que muitas vezes vale bastante a pena usar. Fechar? Não vou salvar. O próximo seria, então, é o último agora já, né? O gráfico de coordenadas polares, ou que o LibreOffice chama de gráfico de rede. Certo? Vamos dar uma olhada nele aqui, ó. Coordenadas polares. Então, quando temos dados sazonais, né, qualquer coisa que se repita em um determinado intervalo de tempo, a gente pode apresentar ele nessa forma porque é bastante interessante. Vamos citar um exemplo aqui, ó, bem simples. Ó. Temos a temperatura média mensal, né, do ano de 2010 de uma determinada cidade. São dados fictícios. Então nós tínhamos que em janeiro a temperatura média mensal em 2010 foi de 27 graus centígrados. Fevereiro 28, março 25, abril 23 e assim por diante até dezembro 29. Vejam como essa informação, da forma como ela está sendo dada aqui, se eu perguntasse de imediato para vocês qual o período que tem a temperatura média mais alta, a gente não consegue essa informação de imediato, se vocês forem ver. Eu vou olhar particularmente aqui, ó,
para os números 2 aqui no início, aqui eu tenho números 1, depois eu tenho números 2, poderia ter de repente aqui um número 3 também aqui embaixo, né? Fica um pouquinho difícil da gente fazer essa diferenciação, teria que olhar para a segunda, né? Para o segundo algarismo aqui da casa das unidades, 27, 28, 25, aqui ele aumenta rápido também, dá a impressão que é mais nessa faixa aqui, né? Só que agora vejam só, né? Se a gente for fazer, né, de um modo, uma observação de cor, porque na verdade sempre depois do mês de dezembro eu tenho o mês de janeiro, então isso aqui estaria ligado na forma de um círculo, né? Por isso as coordenadas polares são interessantes, porque elas apresentam a informação assim, né? Esse período. Então vejam que ele distribui os rótulos, que seriam os meses, de forma circular. Janeiro, fevereiro, março, abril, né? E assim por diante até dezembro. E a informação ela é distribuída concêntrica, né? Ou seja, todas as informações das colunas que eu quisesse exibir aqui do lado, eu poderia ter outras, elas seriam concêntricas, ou seja, com o mesmo centro. No caso aqui eu tenho apenas uma informação sendo exibida, e essa informação está sendo exibida então no formato dessa linha azul. Agora, aquela pergunta que eu fiz para vocês, qual é o período, né, que a gente tem as temperaturas mais altas? Vai ser fácil da gente analisar. É o período em que essa linha azul se afasta mais dessa linha aqui, ó. Que essa linha aqui é apenas uma linha de identificação. Ela tem, vamos dizer assim, é um círculo que é feito apenas para... faz parte da estrutura, né, dessa teia que está sendo apresentada, dessa rede que está sendo apresentada. Quanto mais afastado eu estiver daquela linha, desse círculo aqui, maior vão ser as minhas temperaturas. Não é verdade? Então eu posso ver que as minhas temperaturas mais altas nesse caso, elas se dão nesse período aqui, ó, nessa parte de cima do gráfico. E o que vem a ser a parte de cima? Os meses de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março, que já começa em abril, né? Começa a esfriar, no caso dessa cidade. Então é claro que se a gente fizer alterações aqui, fica até mais fácil da gente ver, ó. Vamos supor que em fevereiro, março eu tivesse temperaturas mais altas ainda. Ó. Vamos colocar 34 graus e 33 graus. Então vejo que o gráfico ele se afasta ainda mais desse círculo nos meses de fevereiro e março. Não é verdade? Teve uma subida brusca aqui, né? Vamos colocar 32 aqui em janeiro. Ó. Vocês vão ver que ele vai puxar um pouquinho para cima lá para o mês de janeiro também. Né? Então fica bem interessante de tu visualizar de uma maneira rápida, né? Até mesmo comparando com outras informações que pode conter aqui, por exemplo, umidade relativa do ar, né? Informações climatológicas de modo geral, mas podiam ser quaisquer outras informações que se quisesse. Então é um gráfico bem interessante também de se utilizar. Lembrando que, qual a necessidade de usar o gráfico? Já falei lá no início. Não há, como eu disse, o gráfico não precisaria existir em primeiro lugar. O problema não, né? A questão é que ele agrega uma informação, muitas vezes muito relevante. Para fazer um gráfico a respeito de uma tabela, o que vocês precisam sempre ter em conta é que ele tem que ser significativo, ele tem que agregar alguma coisa, né? É difícil que ele não agregue, mas ele tem que agregar. Eu sempre cito como exemplo uma situação em que eu vi que não tinha, pelo menos no meu ponto de vista, não tinha a menor necessidade de se fazer um gráfico. A pessoa tinha escrito num trabalho, enfim, que o público de determinado local, uma escola, seja lá o que fosse, dividia-se em tantos indivíduos do sexo masculino, tantos indivíduos do sexo feminino. O que dava um percentual de 60% do sexo feminino e 40% do sexo masculino. Cara, eu não vejo necessidade nenhuma de fazer um gráfico disso, compreendem? Porque o gráfico não vai agregar mais informação. Aqui a gente já tem um acesso fácil, né, à proporção de 60%, de 40%, que o próprio texto escrito no parágrafo já nos dá. Né? Só que muitas vezes a gente precisa dessa informação visual, né, dessa representação visual, para ter uma melhor compreensão. Mas aquele caso específico é um caso que eu cito que não era necessário. Então, a pessoa que for fazer, né, quando for apresentar uma tabela, for apresentar um gráfico, tem que ter uma razão, qualquer que seja, pelo menos para fazer a apresentação na forma de gráficos, porque ela pode agregar bastante também na compreensão. E a gente, quando escreve algum texto, escreve algum trabalho acadêmico, um trabalho seja lá para o que for, para vender algum produto, qualquer coisa, a gente tem que se fazer entender. É isso que a gente quer. Quanto mais
fácil for a compreensão pelo nosso interlocutor, melhor. Então vamos lá. Vamos iniciar agora então com a atividade de criação desses gráficos. Como que a gente faz então para criar o gráfico a partir de tabelas? Bom, então vamos tomar por base essa tabelinha simples que fala, enfim, a respeito de uma quantidade em quilogramas ou valor de exportação de determinado produto entre os anos de 1984 e 1987. Então, o que eu quero mostrar nesse vídeo é que existe uma forma bem fácil de a gente fazer esse procedimento de criação de gráficos quando nós temos a tabela preparada para esse fim. Vejam que não é necessário se criar os gráficos dessa maneira. A gente pode, inclusive, criar o gráfico antes da tabela. Ou seja, cria-se o gráfico, esse objeto fica em algum local da tua planilha e depois tu preenche os dados da tabela ou cria da tabela e faz a associação dos dados que precisam ser exibidos. Mas é claro que, considerando que muitos estão criando, vendo o assunto, inclusive talvez até pela primeira vez, é óbvio que é mais indicado a gente fazer da forma mais fácil. Mas ela é bem completa também. Se a tabela estiver nessa estruturação mais simplificada, fica fácil de fazer o gráfico. É isso que eu vou mostrar para vocês. Então a primeira coisa que eu vou fazer com a tabela é selecionar os dados que precisam ser exibidos, incluindo, nesse caso, os rótulos das colunas anos e exportação. Selecionei esses dados aqui e vou solicitar o assistente de inserção de gráfico, que é esse íconezinho aqui, ó, inserir gráfico. Ou o acesso se dá pelo menu também, inserir gráfico, tanto faz, com um ou com outro. Então a gente vai ver aqui, ó, que ele nos abre um assistente de inserção de gráficos. A gente aqui pode escolher então, nesse caso aqui, entre os diferentes tipos de gráficos que o LibreOffice nos proporciona. Eu vou deixar mantido aqui em coluna, né? Se quiséssemos a aparência tridimensional dos gráficos, na verdade é só uma questão de visualização mesmo, estética, certo? O formato da barra, né? Se essa barra for realmente uma barra, ou for um cilindro, ou for um cone, ou for uma pirâmide, a gente vai deixar a barra mesmo, né? E vamos solicitar não tridimensional, tá ok? E esse tipo aqui, né, que é a aparência normal, porque aqui nós teríamos, caso tivéssemos duas colunas, a visualização é empilhada, com acumulados, por exemplo, né, ou percentuais empilhados, né. No nosso caso a gente vai querer simplesmente a exibição dos dados, então a gente vai escolher esse formato normal. Vamos para a próxima tela, e agora vamos supor, vamos fazer assim, ó. Primeiro, vamos fazer ele dessa maneira. Vamos supor que eu quisesse exatamente isso. Vamos ver como é que ele ficou. Finalizar. Ele já inseriu o meu gráfico. Eu vou diminuir o zoom, puxar aqui um pouquinho para o lado. Então, esse gráfico que ele está exibindo aqui corresponde... Espera que eu vou inserir algumas linhas para empurrar isso aqui para baixo, para não atrapalhar o outro gráfico. Ele corresponde, então, aos valores que estão sendo exibidos aqui, ó. Tanto é que pode ver, 141.737 está um pouquinho acima da linha dos 140.000 e assim por diante, ó. Todos eles estão próximos de 140.000, né? No entanto, vejam bem, aqui embaixo existe uma informação que está sendo dada de 1, 2, 3 e 4 no eixo X, né? E aparentemente os valores são os mesmos, ó, que estão em azul ali, né? A gente não está conseguindo ver, depois a gente vai ver como é que a gente insere, quando a gente for fazer o gráfico que der certo, como a gente insere os chamados rótulos, né, que são os valores das barras. E a legenda está nos mostrando assim, ó, anos e exportação. Só que se vocês forem ver, não era bem o que eu queria, né? Porque o que eu queria, na verdade, era apenas mostrar no ano de 1984 o valor de 141.737, que seria essa barra. O que seria essa barrinha azul aqui do lado, então? O que aconteceu aqui é que ele não entendeu que ao longo do eixo X eu queria exibir o ano. Porque da forma como a gente fez, a gente não disse isso para ele, ele não conseguiu compreender.
Então o que a gente vai fazer agora é recriar o gráfico mostrando onde é que essa informação está errada. Onde é que a gente errou, né, no setup, na configuração de criação do gráfico. Eu vou clicar uma vez no gráfico. Eu vejo que esses quadradinhos aqui, ó, são os branquinhos, né, com fundo branco ao redor da imagem. Então ele está em formato de seleção da imagem do gráfico. Então se eu pressionar a tecla Del agora, eu excluo o gráfico, que é o que eu fiz, ó. E vou fazer o processo de novo. Selecionei todos os dados, assistente de inserção de gráfico, coluna, aqui deixamos tudo igual a antes, só que eu vou na próxima tela agora e vou dizer assim, ó, que na primeira coluna eu também tenho rótulo. Porque ele apenas identificou que na primeira linha eu tinha rótulo. A primeira linha da minha tabela é essa aqui, ó, é a linha 2 da planilha, que contém anos e exportação, essa primeira linha. Então isso ele entendeu que era um rótulo. Agora eu pergunto, por que será que ele não entendeu que na primeira coluna eu também tinha rótulo? A resposta é simples, porque ali eu só tenho números. A regra que ele usa é essa, se só tem números, ele entende que não são rótulos. Se tem texto, ele entende que são rótulos. Então a gente tem que ajudar ele a fazer essa configuração inicial, certo? Uma vez que eu marquei então que na primeira linha e na primeira coluna nós temos rótulo, agora sim nós podemos finalizar a inserção do gráfico. Vejam que a gente já poderia finalizar agora, tá? Mas eu sugiro vocês a completarem as partes finais dele, ó, nos outros passos, né, do assistente de inserção de gráficos. Isso daqui, da forma como nós fizemos, tendo selecionado a tabela primeiro, não precisa ser alterado. Só precisaria ser alterado se a gente inserisse, vamos dizer assim, os dados do gráfico depois, e não com a seleção prévia, certo? Porque justamente a seleção prévia é que, que instruiu o processo de criação do gráfico a entender que existia uma série, que nada mais é do que essa coluna, chamada exportação. Não confundam agora, olha só como isso aqui acaba confundindo tudo, né? Lembram que em estatística, série é uma tabela. Aqui o LibreOffice chama a coluna, ou aquilo que vai ser exibido no gráfico de série. Então isso favorece bastante a gente a se confundir ou, sei lá, acabar fazendo alguma referência errada, vamos dizer assim, nesse aspecto, né? Beleza, nessa tela então, como eu falei, a gente não precisa fazer nada, vamos passar para a próxima. Aqui se a gente quisesse então dar um título, não é obrigado a preencher também, né? Mas eu poderia dizer assim, ó, então, exportação em reais do produto, sei lá, açúcar. Entre 1984 e 1987. Que, bom, só para dar um exemplo, né? Eu gosto também de exibir os eixos que cortam o eixo X, as linhas que cortam o eixo X, ele fica em formato de grade, além daquelas que por padrão vêm marcadas do eixo Y, né? Não é obrigado também. Que eu posso escolher onde eu quero que a legenda apareça, né? E eu vou finalizar. Então vejam, ó, agora ficou tudo certinho, ó. Na verdade, agora então o rótulo ano que eu tinha na coluna A, né, do meu gráfico está aparecendo, ó, 84, 85, 86 e 87. Assim como as barras que correspondem somente aos valores de exportação. E a legenda ficou correta, portanto aparecendo então somente a cor azul, né, correspondendo à exportação. Primeira coisa, vejam que os quadradinhos agora ao redor do gráfico estão pretinhos, ó. Estão vendo? Esses quadradinhos aqui, ó. Se eles estão assim, significa que eu estou em modo de edição do gráfico. Não confunda isso aí, porque vocês podem perder muito tempo com isso aí, podem xingar bastante o LibreOffice, e na verdade é a forma de funcionamento dele. A gente às vezes é que não entende. Eu vou clicar fora, vejam que desapareceu aqueles quadradinhos, né? Se eu clico uma vez nesse gráfico agora, esses quadradinhos aqui, ó, eles são com fundo branco, um pouquinho maiores, né? Vejam bem, na versão que eu estou usando, que é a versão do LibreOffice 7, eles mudaram para esse quadradinho branquinho transparente. Nas versões anteriores ele era verdinho, esse quadradinho, de modo de seleção. Quando está em modo de seleção eu posso redimensionar, vejam só, posso redimensionar, posso mexer o gráfico para cima e assim por diante, tá? Para entrar em modo de edição, para fazer alterações no gráfico, eu tenho que dar um clique duplo no gráfico. Quando eu dou um clique duplo, vejam que os quadradinhos mudam para o formato pretinho aqui, ó, né? Então agora eu estou em modo de edição. O que eu posso fazer com isso? Por exemplo,
Vou clicar com o botão direito em cima dessa barrinha. Olha quantas coisas que se abrem no menu de contexto. Ó. Posso fazer alteração no tipo de gráfico, mudo o formato dele para linha. Né? Posso inserir rótulos. Ó. Ele passa a mostrar os valores em cima das barras. Né? Posso mudar, por exemplo, a cor dessas barras. Botão direito, formatar série de dados. Então, tem várias formatações que a gente pode fazer. Ó. Tudo informações de layout, né? Colocar borda, transparência, várias coisas que muitas vezes nem são tão importantes, mas tem umas bem interessantes de se colocar, certo? Então veja que esse processo aqui está terminado. Não precisamos então falar mais nada sobre isso. Vamos passar para o próximo agora. Ó. O que a gente tem aqui? Ó? A mesma coisa que antes, só que agora nós temos duas colunas a serem exibidas. O que isso vai se transformar depois na exibição do gráfico? Em dois conjuntos de barras de colunas coloridas. Então nós vamos ter, na verdade, não só um conjunto, né, para cada ano de barrinha azul, nós vamos ter uma outra cor, inclusive. Porque uma vai corresponder à exportação e outra vai corresponder à importação. Agora, qual o processo que eu vou utilizar? O mesmo processo. Ó. Vou selecionar tudo. Vou solicitar inserir gráfico. Vamos inserir um gráfico de coluna também, sem problema. Eu vou pedir próximo. Primeira coluna como rótulo, ele não identificou de novo. Vou sinalizar para ele que a primeira coluna é um rótulo. E finalmente eu vou... A gente podia também preencher lá no final um título, né? Não custaria nada, né? Vejam como a gente tem agora duas colunas aqui, ó. E elas foram previamente selecionadas, ele já entendeu que ele tem o que ele chama, né, de duas séries de dados. Uma que corresponde à exportação e uma que corresponde à importação. Certo? Próximo. Vamos colocar um título então. Importação e exportação de, sei lá, café em reais. Só para colocar um título, né? Outra exibição, finalizar. Vamos ver como é que ficou então. Ó, ele ficou na verdade idêntico ao anterior, né? A única diferença aqui nesse caso, ó, é que nós temos também a coluna de, nesse caso aqui, e importação que está em vermelho ou laranja, né? Certo? O processo ficou idêntico, sem problema nenhum nesse momento. Tá legal? Agora vamos ver o seguinte, ó. Já quase finalizando assim essas etapas desse processo mais simplificado de inserção. Vejam que agora eu não tenho ela idêntica a essa tabelinha anterior, ó. Antes eu tinha somente o rótulo e os dados, rótulo e os dados, o rótulo e os dados, tá vendo? Vamos ver o que acontece agora se eu fizer o mesmo processo que eu acabei de mostrar. Vou selecionar todos os dados, né, e vou solicitar o assistente de inserção de gráfico. Vejam que eu tenho algumas características aqui curiosas, né? Eu tenho uma célula mesclada aqui e outra aqui. Será que vai dar certo também? Ó? Vou selecionar tudo, vou solicitar o assistente de inserção de gráfico. Coluna, não vou mudar nada aqui, vou para o próximo. Primeira coluna contém rótulo, próximo. Nesse caso aqui, ó, não vou alterar nada aqui, a gente já viu que tem alguma coisa estranha nesse local, né? Também não vou colocar um título, tá? Mas simplesmente vou pedir para ele finalizar. Olha a confusão que ele fez agora, ó. Os rótulos do eixo X estão corretos porque são os anos, né? A informação está sendo exibida aqui de modo correto, não está errada. No entanto, a legenda ficou errada agora. Ele se perdeu nesse caso agora por causa daquelas células mescladas que eu tinha ali em cima. Então eu diria que dessa forma como eu estou ensinando vocês a fazer o gráfico agora, se a tabela tiver essas coisas mais complexas, como células mescladas, ela já não funcionaria. Então a gente teria duas alternativas. Vou excluir o gráfico, tá? Cliquei, del. Primeira alternativa é transformar essa tabela aqui numa tabela mais simplificada, conforme o modelo de cima. Como que eu faria isso? Ó? Eu simplesmente vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V aqui para baixo, mas eu vou desmesclar essas células mescladas. Então eu cliquei nessa célula mesclada, vou desmesclar ela aqui, ó. Tirei a mesclagem dessa daqui também. E eu vou fazer o seguinte, ó, anos, Ctrl+X, Ctrl+V, vou passar aqui para baixo. Vejam que eu poderia fazer uma observação aqui, ó. Vamos supor, essa aqui é apenas uma forma, uma proposta de alteração, né? Sei lá,
vamos colocar aqui assim, ó. Vamos tirar esse Ctrl X. E a gente poderia dizer assim, ó. Vamos colocar no título, talvez. No título da tabela, a gente poderia colocar essa informação aqui, ó. Quantidade em 1000 toneladas. Né? Então seriam 141 milhões 737 mil vezes 1000 toneladas. O valor não interessaria nesse caso, né? Mas essa informação ela poderia constar de outra maneira e não necessariamente em células mescladas, porque as células mescladas são para fins de layout apenas, né? Uma vez que eu tenha essa informação aqui, agora eu tenho essa tabela idêntica a essa tabela de cima. E aí, nesse caso, eu posso utilizar o assistente de importação de dados, desculpa, o assistente de inserção de gráficos, e aí, de repente, colocar no título, né, a informação. Ó. Então, importação e exportação, que a gente podia colocar até um subtítulo, talvez, ó. Quantidade em 1000 toneladas, né? Então aquela informação agora ela está presente ainda, né, no gráfico, mas não mais naquele formato de células mescladas e tal, né? Então a gente vai saber que exibir os rótulos também. Inserir rótulos. A gente vai saber então, bem certinho, que trata-se de 141.737 o quê? 141.737 conjuntos de 1000 toneladas, né? Ou seja, milhões de toneladas nesse caso aqui. Mas o importante é olhar para essa unidade de medida que está sendo exibida aqui. Não está mais sendo exibida na tabela, está sendo exibida aqui. Essa é uma alternativa, ou seja, simplificar esta tabela para uma tabela, né, mais simples como essa. Certo? A segunda alternativa é não fazermos nada disso, ó, e sim inserirmos de uma forma mais avançada a informação, que não é tão difícil assim. Eu vou mostrar para vocês. Eu vou pressionar Del, vou excluir essa tabela, vou colocar aqui o fundo sem preenchimento também, e aí nós temos a tabela original, vamos dizer assim, né? Só que agora eu não seleciono nada e solicito direto o assistente de inserção de gráfico. Vejam bem. Inserção de gráfico. Quero um gráfico de coluna. Aqui é irrelevante nesse caso, ele até marcou os dois, né? Primeira linha como rótulo, porque nós vamos especificar bem precisamente quais são os rótulos. Tá legal? Vou para a próxima. Vejam bem que agora então essa tela de série de dados está vazia, porque afinal de contas eu não fiz seleção prévia. E agora nós temos que adicionar. Nós vamos ter duas séries. Eu já vou clicar duas vezes aqui, ó, série 1 e série 2. Por quê? Vão ser o quê? A série exportação e a série importação. A primeira delas, já cliquei aqui em cima, tá? Ele nos oferece ali, ó, intervalos de dados, né? Cor da borda, cor de preenchimento, nome e valores de Y. O que nos interessa aqui, na verdade, é o nome. O que mais nos interessa, que é essencial para se colocar, é o nome, os valores e as categorias. Essa tela ficou meio estranha, assim, mas os caras acabaram fazendo ela é desse jeito aqui, sabe? Já vou explicar por que eu digo isso. Porque as categorias são as mesmas para as diferentes séries que tem aqui. Então ela não precisaria aparecer duas vezes. Se eu clicar na série de baixo, ela também aparece, mas depois ela acaba repetindo, tá? Mas ficou um pouco estranho. Então veja bem, nesse momento eu estou inserindo a série 1, que está aqui em cima, ó. Então é o nome da série 1. O intervalo para nome é o que eu vou informar agora. Então eu posso informar que a célula de nome, no meu caso, que estaria na célula B48, não, desculpa, B49, esse caso não está dando para ver aqui no canto, ó. Eu posso informar aqui que ela está na B49. Ou eu clico aqui, nesse iconezinho aqui do lado, e ele desvia, me permitindo que eu selecione na tabela. Só que aqui eu tenho um probleminha, se vocês estão vendo aqui, ó, estou vendo que o assistente de gráfico ficou tapando a célula ali atrás, e eu não consigo deslocar ela para a direita, ó. Não é um bugzinho, mas a gente tem como resolver isso de uma outra maneira. Como é que eu faço? Eu cancelo a inserção do assistente, eu vou pressionar ESC. Espera aí, eu vou clicar em qualquer célula aqui do lado, ó, só para ele voltar para essa tela do assistente, e agora eu cancelo a inserção da tabela.
E aí eu faço o seguinte, ó, eu minimizo, eu diminuo o zoom para que a tabela fique pequenininha lá no cantinho, ó. Aí ele acaba não interferindo muito, tá? E nesse caso aqui, ó, eu até nem sei, mas eu acho que se eu clicar um pouquinho mais para a direita, talvez ele insira o assistente mais aqui para a direita. Mas de qualquer modo, nesse caso agora eu já tenho acesso à informação ali, ó. Vamos ver se a gente vai conseguir, ó. Não tenho nada inserido, vou inserir o gráfico de novo. Cliquei em inserir gráfico. Não, mas ele tá me prejudicando aqui, ó, tá vendo? Ele tá inserindo, ó, eu acho que ele segue esse padrão, ó. Ele coloca o assistente na célula B1. Então, vamos fazer o seguinte, ó, só para a gente ter acesso a essa minha tabela aqui do lado, certo? Vamos deixar ela aqui embaixo, ó. Vou fazer isso aqui agora, então. Espera aí, só para a gente não se confundir, ó, eu vou tirar esse gráfico também e eu vou inserir outras linhas para que fique somente essa tabelinha aparecendo, ó. Isso aqui, ó, isso aqui que eu queria. Vamos deixar a tabelinha aqui embaixo, até eu posso aumentar um pouquinho o tamanho dela. Acho que assim tá bom, ó. E depois eu desloco o gráfico para onde eu quiser, né? Então eu vou inserir, ó, inserir gráfico. Agora deu certo até, pelo menos resolveu esse nosso problema agora, porque a minha tabelinha ela vai estar aparecendo depois, ó. Estão vendo? Quando eu precisar fazer o acesso, certo? Então vamos adiante, ó. Coluna, tá certo. Próximo. Aqui tá certo também a configuração. Vamos adicionar as duas séries. Primeira série vai ser o que? Vejam bem, o nome da primeira série, que vai ser colocado aqui, está onde? Ó? Eu poderia digitar, tá? Agora, direto, ó. Seria a célula B, coluna B, estão vendo? 72. Ele tem que aparecer o rótulo exportação. É curioso, mas eu posso até digitar, na verdade, isso aqui. O nome da série eu posso até digitar aqui. Se eu digitar exportação, sai exportação lá. Não é necessário que a gente faça a referência, tá? Mas se eu fizer a referência, ela fica dinâmica. Qualquer alteração na célula, altera o nome lá também no gráfico. Então eu vou clicar aqui no íconezinho aqui do lado, ó, e vou vir para cá e vou clicar em cima da célula. Cliquei. Aí ele já trouxe. Ou seja, é a planilha 1, célula B72. Ok? Vamos fazer a mesma coisa para a série 2. Série 2, o nome é... Desviei lá para a planilha. Importação. Célula C72. Ok. Vamos voltar agora para a exportação e vamos selecionar os valores que vão ser exibidos ao longo do eixo Y. Esses valores estão onde? Vamos ver? É da célula B73 até a célula B76. Eu posso digitar isso daqui se eu quiser. Ou clicar aqui no íconezinho e arrastar. Clico e arrasto para baixo, solto, ele traz para mim. Planilha 1, B73 até B76. Faço o mesmo para a importação. Valores de Y estão aqui. Legal. E as categorias? Isso que eu falei para vocês, ó. Uma vez que eu colocar categorias na exportação, ele já vai me trazer as categorias para importação também. Quem são as categorias então? Ó? As categorias estão aonde? Estão aqui, ó. Ele chama de categorias, né? Isso a gente não falou talvez antes, né? Ou seja, os rótulos distribuídos ao longo do eixo X, né, que dão esse caráter cronológico à tabela, são chamados de categorias. Então vejam bem, ó, vou desviar para cá e vou clicar nessas categorias. Então, e aí ele pega tanto para exportação quanto para importação. Podem ver ali, ó, em categorias. Então a gente montou ela dessa forma mais manual, mais avançada, vamos dizer assim, né? E se eu quisesse então, poderia ir para a próxima tela e dar um título. Importação e exportação, etc. Né? Subtítulo qualquer. Este é um subtítulo. Eixo X, etc. Né? Finalizar. Legal. Ficou aqui então a nossa tabela. Veja que deu tudo certo, tá? Agora não importa, eu mantive as células mescladas, né? Porque eu selecionei apenas aquelas células da tabela que eu queria, certo? Posso fazer alteração, posso inserir rótulos, posso mudar as cores e assim por diante. Nós vamos agora para a próxima etapa do vídeo, nós vamos criar uma tabela então, desde o início, vamos dizer assim, inserindo algumas fórmulas ainda, relembrando os assuntos que já passaram e finalizando com a inserção de alguns gráficos. É um exercício dirigido então que eu faço ao final das aulas presenciais em que a gente aborda esse tópico e que vocês então vão fazer nos seus computadores
seja no Microsoft Excel, seja no LibreOffice Calc, ou mesmo numa planilha do Google Docs, né? Para que a gente pelo menos consiga então fazer a inserção de gráficos. Acredito que no Excel e no Google Docs sejam processos bastante parecidos e se vocês quiserem, tá? Não é obrigatório, não é um conteúdo que está previsto no nosso plano de ensino como agregar alguma nota à média final, mas se vocês quiserem, vocês podem me enviar a planilha para que eu possa fazer alguma correção, alguma verificação ou qualquer coisa. Bom, pessoal, então esse é o exercício que eu proponho sempre para a atividade de gráficos, seja na disciplina de estatística básica quanto na disciplina de informática básica, e a gente vai implementá-lo por completo. Uma observação, talvez eu vá um pouquinho mais rápido dessa vez, porque alguns conceitos, algumas coisas que fizemos, que vamos fazer na implementação desse exercício já foram vistas quando abordamos o tópico de aula anterior, vamos dizer assim, né? Mas iniciamos o tópico sobre o LibreOffice Calc, sobre as planilhas eletrônicas. Então a inserção de fórmulas eu vou fazer um pouquinho mais rápido. Se alguém de repente não conseguiu acompanhar uma dessas fórmulas, vale a pena olhar o vídeo anterior, né? Da primeira abordagem de planilhas eletrônicas, que lá eu faço bem lentamente então a inserção das fórmulas e tudo mais, certo? De qualquer forma, à medida que eu vou me lembrando, também eu vou revisando e vou falando. Então, o exercício solicita então que se crie uma planilha que registre o valor de cotação da tonelada de 3 produtos, café, algodão e açúcar, ao longo do dia, em 5 diferentes países, né? Brasil, Argentina, Chile, Uruguai e Paraguai, devendo haver então abaixo dessa tabela um gráfico exibindo os dados representados por barras horizontais. Ao lado da primeira tabela, criar a mesma tabela, só que exibindo os valores em dólar, sendo que esses valores deverão ser atualizados automaticamente ao se atualizar o valor do dólar. Finalmente, o gráfico correspondente aos valores em dólar deverá exibi-los em formato de área tridimensional. Inserir dados de média aritmética, maior valor e menor valor para cada coluna. Na verdade, aqui, quando eu fiz o enunciado, essa questão da inserção do formato de área tridimensional nesse segundo gráfico nem é tão relevante, porque é a mesma informação. É só para que a gente selecione um outro tipo de gráfico a ser inserido. Poderia ser qualquer outro também. Lá em cima pode ser o gráfico de linhas, embaixo de colunas, ou os dois de linhas, enfim, né? Só para que o aluno experimentasse a inserção de diferentes gráficos. E a ideia dessa planilha é a seguinte, ó. Imaginem alguém que esteja trabalhando com uma planilha e ela precisa saber rapidamente o valor, né, da cotação de um determinado produto em dólar, dado que esses produtos, eles, nos mercados financeiros, eles são negociados e a cada transação financeira eles mudam o seu valor, assim como o dólar. Então, uma vez que tu tem uma alteração do preço do produto, tu vai ter em dólar um valor equivalente modificado. Ou quando o dólar muda o seu valor, todos os valores da planilha em dólar são modificados, né, automaticamente. Isso não pode ser feito, então, aqui a gente está trabalhando com 3 produtos, mas imaginem que nós tivéssemos 20, 30 produtos, e aí nesse sentido teríamos um trabalho muito grande de atualizar um por um, né? Então, obviamente, temos que fazer apenas uma atualização do valor do dólar e todos os valores são atualizados automaticamente. É vamos dizer assim, um exercício, né? Uma situação, então, para que a gente possa colocar em prática a criação de uma planilha dinâmica. Então vamos lá. Vou abrir o LibreOffice. Fazer uma configuração prévia. Colocar as bordas, né, na planilha. Uma planilha registre o valor da cotação de tonelada de 3 produtos. Então aqui, ó, nós teríamos a alternativa, né, de colocar, nós vamos ter países e produtos. Então a gente pode colocar os países aqui e os produtos aqui, né? Produtos na mesma coluna, vamos dizer assim, e os países em colunas diferentes, certo? Países formando uma linha, né, e os produtos formando uma coluna, ou o contrário, não haveria problema. Nesse caso não tem problema. É óbvio que se nós tivéssemos, por exemplo, 3 países e 200 produtos, certamente nós teríamos que colocar os 200 produtos aqui em uma mesma coluna, porque teríamos mais facilidade de nos deslocar no sentido vertical, em vez de ficar, né, se deslocando
à direita. É um pouco mais prático a gente fazer o deslocamento vertical, se necessário. Mas se a planilha tivesse 20 países por 20 produtos, daria no mesmo, quase, mais ou menos. É uma questão de preferência mesmo. Eu, particularmente, pode fazer de qualquer jeito, vou fazer isso daqui. Ó. Vou colocar em ordem alfabética aqui os países. Vou colocar Argentina primeiro. Argentina, Brasil e Chile. E, Uruguai e Paraguai. Na verdade é o contrário, né? Agora que eu tô vendo, ó, eu coloquei, são menos produtos do que países. Então eu vou fazer o contrário, tá? Vou colocar café, algodão e açúcar em cima. Como eu disse, é uma questão de preferência. Vou colocar em ordem alfabética também. Algodão. Opa, o açúcar vem antes. Açúcar, algodão e café. Açúcar, algodão e café. Agora, então, Argentina, Brasil, Chile. Argentina, Brasil, Chile. Paraguai e Uruguai. Ok. O que mais? Então, agora esses valores são em reais, né? Como está dizendo aqui, o valor da cotação de tonelagem de 3 produtos, né? Vamos colocar um título, então, ó, eu vou clicar com o botão direito nessa linha e inserir linhas acima. Já que eu vou colocar um título, eu vou mesclar essas células aqui. Mesclar células para que fiquem juntas, né? E vamos colocar aqui, então, copiar esse texto aqui, ó, cotação da tonelada. Cotação da tonelada em reais. Ctrl C, F2, Ctrl V. Ficou grande lá porque veio do LibreOffice, né? Em reais. Cotação da tonelada em reais. Depois a gente muda então o tamanho da fonte. Vou mudar aqui. Vou clicar na planilha inteira. Já vou modificar todas as fontes para Times New Roman. Enter. Vamos deixar todas de tamanho 12. Ok. Aqui é mais uma questão estética, né? Vou colocar um fundo aqui então. Aí, já ficou bom. Cotação da tonelada em reais. Eu gosto particularmente de destacar também a lista, né, de valores que estão na mesma coluna. E, no caso agora, os países também, tá? Pronto, ficou bom assim. Então, nós temos então cotação da tonelada em reais. Por que eu gosto de colocar esse rótulo aqui no título, tá? Em reais. Eu não gosto muito daquela anotação, mas é uma questão de preferência, tá? Não é uma regra ou sei lá. Os relatórios contábeis, por exemplo, o formato contábil, ele tem, quando a gente for, vamos colocar um valor aqui, ó, por exemplo, 150. O formato contábil, se eu clicar nessa célula e pedir com o botão direito, formatar células, vir aqui em números e escolher o formato contábil, vamos ver onde é que ele está. Na verdade não existe um formato contábil, se eu não me engano talvez no Excel tivesse esse nome, mas a gente tem o formato moeda, né? Então os relatórios contábeis eles tinham que ficar aparecendo, eu me recordo, tinham que ficar aparecendo com o R cifrão na frente. Então se a gente desse um OK, ó, ele aparece com o R cifrão. Aí quando tu vê, tu tem, por exemplo, eu nunca gostei muito desse formato, mas enfim, tu tem, por exemplo, isso aqui na planilha e esse R cifrão repetido em todas as células, né? Ele fica um tanto quanto poluído, né? Atrapalha um pouco para ver o número, não sei se vocês concordam. Então eu particularmente eu gosto de colocar a referência unidade de medida aqui em cima, né? É em reais, e aí eu simplesmente mudo isso, enfim, mantenho e coloco só o valor, certo? Para a gente voltar agora, a gente teria que setar a propriedade deles ao padrão, né? Formatar células e voltar para o formato número, que daí ele não exibe o R cifrão. Tá legal? Vamos também selecionar tudo isso daqui, ó, e vamos colocar com 2 casas decimais. Podia centralizar, mas não. Vamos deixar aqui. Certo? Então já temos aqui, ó. Vamos inventar agora uns valores. 160, 29, 157, 456, 236. É claro que os valores, né, óbvio, vocês estão vendo que não faz o menor sentido aí. Quer dizer, vai saber. Mas a gente não entende disso, mas o valor, matematicamente falando, nosso objetivo é técnico, né? Matematicamente falando, se funciona para um valor, funciona para todos os outros infinitos valores.
na verdade. Então, não interessa se o valor for completamente absurdo, tá? O que importa é que a gente faça a inserção das fórmulas, enfim, os gráficos todos corretos, certo? Então tá, já temos os valores colocados ali. O que mais? Devendo haver abaixo um gráfico respectivo para essa tabela exibindo os dados representados por barras horizontais. Então, agora olha só, vejam como eu formatei essa tabela de modo que, se eu for selecionar ela toda, eu posso fazer aquela chamada, como eu chamo, de inserção simplificada, né, do gráfico. Vejam bem, eu simplesmente vou solicitar a inserção do gráfico. Vamos ver que tipo de gráfico ele está pedindo. Barras horizontais, então. Vou selecionar o gráfico de barras. Próximo. Opa, peraí que eu cliquei errado, acho. Acho que não peguei ali. Vejam agora, ó. No início dessa videoaula, nós tínhamos sempre essa checkbox, essa caixinha de marcação aqui, né? Não checada, né? Não marcada a primeira coluna como rótulo. Agora ele entendeu que é um rótulo porque eu tenho textos na primeira coluna, como eu tinha explicado isso para vocês antes. Então realmente é isso que a gente quer, tá? A gente vai então para a próxima. Aqui já selecionou os 3 produtos, então como séries, né? Como vamos ver, eles vão se transformar em barras. E que não tenho nada para fazer, título também não preciso. Eu gosto de deixar marcado esse eixo X aqui. Não preciso do título para o gráfico. Aqui, na verdade, a questão do título para o gráfico, só uma dica que eu dou para vocês, é que, geralmente, quando a gente faz um gráfico na planilha, vocês talvez tenham a necessidade de passar esse gráfico para um documento. Estão compondo um documento de texto, né? Então, vocês vão fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Lá no LibreOffice Writer, no editor de texto, quando vocês forem fazer a inserção de um sumário para os gráficos ou imagens, vocês aí vão definir como vocês chamam isso lá no trabalho, no texto de vocês, vocês têm a opção de dar um título para o gráfico também. Então, eu sugiro que, no caso de um trabalho que vocês estejam fazendo o gráfico no LibreOffice Calc só para fazer um Ctrl+C, Ctrl+V para o editor de texto, vocês não ponham o título. Essa é a minha sugestão. Porque vocês já vão ter que colocar um título para que ele seja identificado e a montagem do sumário seja feita corretamente. Então, esse gráfico já vai ter um título. Se vocês colocarem o título no editor de texto e o título aqui no gráfico, a imagem do gráfico ela vai ficar com o título de novo. Então, ficariam 2 títulos. Ficaria ruim assim na hora de ver, né, os 2 títulos. Claro que vocês podem fazer isso e recortar a imagem quando depois decolarem no editor de texto, tá? Mas não seria necessário para esse caso, né? A não ser que fosse usado numa outra situação. Eu vou deixar sem título mesmo. Então já temos aqui, ó, vou redimensionar. Clico uma vez no gráfico, redimensiono, vou colocar ele aqui do ladinho. Certo? Então aqui os nossos valores ficaram ao longo do eixo X, né? E os países ao longo do eixo Y. Certo? Ok, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Vocês sabem que a gente poderia exibir os rótulos, já vimos, né? Como se faz isso. Aqui está um pouco apertado, a gente teria que talvez alargar um pouquinho esse gráfico, né? Vamos trazer ele um pouquinho mais para baixo aqui, ó. Vamos aumentar ele como imagem, estão vendo, ó? Ele é como se fosse uma imagem, agora eu posso afastar. E aí eu tenho uma melhor apresentação dos números embaixo, né? Ok? Os outros detalhes a respeito disso a gente já tinha feito no início desse vídeo. Vamos adiante agora então, ó. O que ele precisa? Ele precisa, ao lado dessa primeira tabela, no caso nosso a gente vai fazer embaixo. Criar a mesma tabela, só que exibindo os valores em dólar. Então, ó, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou copiar toda a tabela. Ctrl C, vou clicar nessa célula aqui, já tá bom. Ctrl V. Só que agora, clique duplo, né, nessa célula mesclada, ou F2, e vou deixar em dólar só. Esse é o símbolo, né, o cifrão ali, o símbolo do dólar. E a partir disso, então, agora nós vamos ter uma pequena mudança. Ó. Eu vou querer também, eu vou eleger essas 2 células aqui bem do meio. Ó. Eu vou colocar assim, ó, cotação atual do dólar. 2 pontos. Vou mesclar elas, só para ficar um pouquinho mais bonitinho. E aqui, ó, eu vou colocar um outro fundo
para corresponder, vamos colocar em um fundo verde, corresponder à cotação do dólar atual. Então vamos dizer que o dólar agora esteja, só para a gente não errar o cálculo, tá? Vamos dizer que ele esteja valendo R$2. Vamos colocar aqui, formatado com 2 casas decimais. Então veja bem, se vocês concordam comigo, e $1 compra R$2, significa que o açúcar na Argentina, que nesse momento custa R$160, seu valor em dólar vai ter que ser o quê? 80, não é verdade? Porque como como $1 corresponde a R$2, $80 correspondem a R$160. Então isso é verdade. É claro que ele não fez o cálculo automático porque eu fiz Ctrl+C, Ctrl+V. Então aqui embaixo eu vou ter que ter uma fórmula. Como que eu saio de 160 passando por 2, chegando a 80? Né? Ora, dividindo, não é verdade? Por que eu te explico isso? Porque é muito comum as pessoas se confundirem. Na verdade, é mais comum elas se confundirem de primeira. Lógico que depois elas fazem a correção. Os alunos em aula, eu sempre pergunto, e agora, eu divido esse valor por 2 ou multiplico esse valor por 2? Geralmente os que respondem, a maioria das vezes fala que tem que multiplicar por 2. Né? Então, mas é uma confusão fácil de resolver, apesar do erro, justamente até pelo erro ser grave, né? Aí depois a gente pode usar valores mais simples. Por exemplo, se ele custasse R$1, e a cotação do dólar fosse R$1, obviamente o valor que eu teria aqui embaixo seria $1. Porque se $1 equivale a R$1 e o açúcar na Argentina custa R$1, em dólar ele tem que custar um dólar também, não é verdade? Agora vamos fazer diferente, ó. Eu tenho, por exemplo, a cotação atual. Vamos colocar um valor mais alto agora. Vamos colocar 10, só para não dar um valor fracionário. Vamos colocar o valor 10. R$10. Açúcar na Argentina custa R$10. E aqui eu tenho $1 que vale 2. Né? Então é a mesma situação de antes do 160. Aqui o valor que tem que ficar é 20 ou o valor que tem que ficar é 5? Não é verdade? Então, se $1 compra R$2 e eu tenho o valor de R$10 para o açúcar na Argentina, aqui embaixo tem que ficar $5. Só que o que eu não quero é que vocês escrevam esse valor aqui. A gente tem que inserir uma fórmula, certo? E a fórmula é muito simples. B3 dividido por C9. Tá legal? É isso que nós vamos inserir então aqui, ó. Ela vai ser igual a B3 dividido por C9. Legal, ó. Chegou o nosso 5 que a gente queria. Então veja bem, agora uma coisa. Lembram no vídeo da outra aula, da parte de inserção de fórmulas no LibreOffice Calc, a gente viu que se a gente fizesse Ctrl+C, Ctrl+V agora, nós teríamos um problema, porque ele ia tentar avançar a divisão para a célula 10, e nesse caso ela não pode, porque não existe a célula C10, ela está em branco. Se eu fizer Ctrl+C, Ctrl+V, para propagar a minha fórmula, eu tenho um erro então de divisão por zero, porque aqui não tem nenhum valor. Mas eu não quero dividir por C10, vejam como ele está tentando dividir por C10, ele entendeu errado, eu quero dividir sempre por essa célula fixa, coluna C, linha 9. Então o que eu preciso fazer? Não sei se vocês lembram disso, e agora vejam bem, não se confundam, esse dólar que eu coloco aqui é um caractere especial do LibreOffice, tá? Dólar C, dólar 9, né? Não tem nada a ver com o fato de estarmos fazendo uma tabela em dólar, é isso que eu quero dizer, tá? Eu sempre falo isso também. Mas é um caractere especial em que eles escolheram para que o divisor, nesse caso, né, fique fixo na coluna C e fixo na linha 9. Certo? É o que nós vamos fazer então. Ó. Eu vou só cancelar isso daqui, deixar o valor que tinha antes, e vou fazer nessa fórmula aqui, na primeira então. Ó. Dólar C, dólar 9. Quando eu der o Enter não muda nada. Só que aí isso me permite fazer corretamente a propagação dessa fórmula para as outras células. Ó. Já seleciono todas as que eu quero e vou fazer Ctrl+V. Legal. Vejam que a fórmula sempre ficou bem certinho, dividindo por dólar C, dólar 9. Ó. ESC, vou cancelar. Dólar C, dólar 9, cancelei. Tá vendo? Tudo bem certinho. Então, me permite fazer essa alteração. Agora vejam que prática que ela ficou, né? Porque se eu altero o valor aqui, ó, 69 para 20, lá embaixo, o algodão no Chile, em dólar, também é corrigido automaticamente. Ó. Foi para 10. Né? Se eu altero a cotação do dólar, vou colocar aqui 5,69,
e eu der um Enter, toda a tabela embaixo, o que está fazendo referência a essa célula, vai ser alterada. Ó. Enter. Faz toda a correção dinâmica automática para nós. Esse que era o nosso objetivo. Ok, finalmente o gráfico correspondente aos valores em dólar deverá exibi-los em formato de área tridimensional. Então vamos colocar um gráfico agora aqui então. Nesse caso, como nós temos dois gráficos, né, a gente poderia ter inserido um título também aqui, né, cotação da tonelada em reais. A gente pode fazer isso, ó, vamos fazer isso, ó. Vamos entrar em modo de edição nesse gráfico. Cliquei 2 vezes dentro dele, estou em modo de edição. Agora eu vou clicar na área do gráfico com o botão direito. Ele deve ter uma opção ali, ó, inserir títulos, Senão a gente teria que procurar, tá? Eu nunca sou muito de decorar essas coisas, sempre falei isso para vocês, né, nos vídeos. Eu vou inserir títulos, aqui ele tinha uma opção direta, então eu vou escrever, ó, cotação da tonelada em reais. Só isso aí. Legal. Ele já ficou então ali. Eu vou clicar fora e vou... Se bem que nem vou ampliar, ele vai ficar bem do lado, do mesmo tamanho também. Já ficou, né? Então agora aqui, ó, seleciono toda a minha área da tabela, inserir gráfico, fazer pelo menu agora, ó, inserir gráfico. Aí ele pediu área tridimensional, né? A gente pode usar, não tem problema. Próximo. Ok, aqui está tudo correto. Próximo. Próximo. E aqui. Cotação da tonelada em dólar. Finalizado. Como eu disse para vocês, né, o gráfico de área ele não tem muito esse propósito que a gente está usando agora de ser apresentado, né, essa cotação ser apresentada em dólar. O que interessaria aqui, na verdade, é que tivesse uma barrinha ou uma linha que mostre vamos dizer assim, mostre que o açúcar, por exemplo, né, na Argentina, ele toca nesse valor aqui, ó, está bem próximo de zero, né? Então nós temos uma dispersão aqui meio grande, porque o valor mais alto é 80, né? Vamos baixar esse valor aqui, ó, esse valor aqui do açúcar no Paraguai. Vamos colocar aqui 100, só para que ele mude o gráfico aqui também, ó. E nesse caso a gente tem uma situação até interessante, mas que acabou ficando ruim, né? Porque o açúcar que está na frente na exibição desse gráfico, ele está se sobrepondo, como vocês estão vendo, ó, e aí não está aparecendo as cotações dos outros produtos, né? Simplesmente porque elas estão ocultas. Então temos aqui, na verdade, uma situação contrária à minha proposta mesmo. Ela não é, esse gráfico aqui, na verdade, ele tem esse problema. Ele mostra os valores, né? Se tu tivesse um produto só, não teria problema. Ele corresponde a uma linha. No entanto, ele oculta os valores de trás. Interessante, eu nunca tinha percebido isso, tá? Vamos fazer o seguinte, ó, vamos mudar esse gráfico. Vamos trocar ele para um gráfico de colunas. Daí, obrigatoriamente, as 3 cores vão ficar aparecendo em cada um dos países. Vamos fazer isso, ó. Cliquei no gráfico, pressiono Del. Vou selecionar também. De novo, vou inserir o gráfico. Vamos colocar o gráfico de coluna. Aqui já está selecionado, né? Próximo. Aqui está ok. E lá no final, o título. Cotação da tonelada em dólar. Agora sim, ó. Pode ver que o café que antes estava oculto, na verdade agora ele está aparecendo sempre, né? Eles são colocados lado a lado. Isso aí. Beleza. Claro, poderíamos inserir rótulos, já falei isso para vocês, né? Ampliar, enfim, o gráfico, conforme a nossa necessidade, a nossa apresentação. Tudo depende da forma como a gente vai apresentar ou da forma como a gente vai visualizar ele na planilha. Se tá bom de ver assim, com esse tamanho, tá bom também, né? Para quem interessar, né? Que o gráfico seja utilizado ou apresentado. Finalmente, o gráfico correspondente aos valores em dólar deverá exibi-los em forma de área, tá? Inserir dados de... Eu já vou mudar isso daqui, ó. Em formato de coluna. Em formato de coluna. Tá bom, formato de coluna. Tridimensional também, na verdade,
Aqui a gente tem só aquela questão estética da visualização, né? Não seria muita diferença não. Inserir coluna, tá? Inserir dados de média aritmética, maior valor e menor valor para cada coluna. Então, vamos lá ver. Média aritmética para cada coluna. Então, ó, vamos liberar um espacinho aqui, ó, para as três informações. Média, maior valor e menor valor. Eu tenho só uma linha sobrando embaixo dessa tabela, vamos colocar outras duas. Ó. Botão direito, inserir linhas acima. Aqui tem uma dica legal que eu sempre uso, quando eu não quero clicar de novo com o mouse para inserir linhas acima de novo. Se vocês querem repetir a última ação que vocês fizeram, vocês pressionam a tecla Ctrl, Shift, a tecla Ctrl, a tecla Shift e a letra Y. Ele repete a última ação que vocês fizeram, certo? Então vamos colocar aqui, ó, vamos tirar essa cor aqui de fundo dessa célula e vamos escrever aqui assim, ó. Talvez a gente podia dar mais uma linha até para ficar melhor, mais separado. Vamos colocar assim, ó, média, maior e menor. Vamos colocar isso aqui alinhado à direita para ficar um pouco diferente. Isso aí, sim, tá bom. Então, a média. Vejam bem, se eu inserir a função aqui em cima, ó, ele tá pronto somatório para mim. Eu não quero somatório, eu quero a média. Ele está me perguntando agora do que. Vejam que ele já inseriu a sintaxe da função média, né? Bem conforme tem que ser. Do B3 ao B7. Se for isso, eu confirmo com Enter. Legal. A gente podia colocar até uma outra cor aqui de fundo nisso daqui. Parece que está tão junto, né, com o valor. Ok. Agora, mesma coisa, ó. Ctrl C. Vamos ver se dá para fazer a forma. Ctrl C, Ctrl V. Vamos ver como é que ficou. Vou pressionar F2. Ele entendeu. Como eu fui só para o lado, ele manteve as linhas, né, de 3 a 7, mas mudou para a coluna C. Então eu posso fazer Ctrl C, Ctrl V. Isso aí. Ok. Agora, o maior valor. Para o maior valor, existem duas funções. Para o maior e para o menor. A gente pode escolher a função máximo e mínimo ou a função maior. Eu gosto de usar a função maior e menor porque tu pode escolher qual dos maiores valores que tu quer. É estranho isso, porque o maior é o maior, só existe um maior, né? Mas tu pode escolher, ela é mais dinâmica porque tu pode escolher assim, ó, é o maior, mas eu quero o primeiro maior, o segundo maior, ou o terceiro maior, ou o quarto maior e assim por diante. Vamos ver como é que funciona? Igual a maior, abre parênteses. Olha a sintaxe agora, ó. Dados, quais são os meus dados? Do B3 ao B7. Já compôs na fórmula, ó. Estão vendo? O que vem depois? Vejam bem. Regra sintática, ponto, vírgula. É o que nós vamos colocar aqui, ó. Ponto, vírgula. E depois a ordem. Qual? É o primeiro, o segundo, o terceiro? Não. É o número 1, porque eu quero o primeiro maior. Fecha parênteses, pressiona Enter. Isso aí. Vamos ver se é verdade, ó. 236. Vamos aumentar aqui para 400, para ver qual valor que fica ali embaixo. Tá certo, ó, porque o 400 passa a ser o maior dos valores, né? E a função menor tem a mesma sintaxe, ó. Igual a menor deste intervalo, ponto, vírgula, primeiro menor, fecha parênteses, Enter. Vamos ver se é verdade, vou mudar o 157 para 2, ali embaixo ele passa a ser o menor valor desse intervalo, muda para 2 também. Então está tudo funcionando. Agora então, seleciono esses dois, Ctrl C, seleciono o destino, Ctrl V. Está pronto. Ok? Então é legal porque nesse formato que a gente tem agora, a gente pode fazer o seguinte, ó, vamos selecionar tudo isso aqui, ó, Ctrl C, e vamos copiar aqui para baixo, ó, Ctrl V. Só vamos verificar, eu acredito que já tenha dado certo pelos valores que ele está exibindo. Vamos verificar se os intervalos estão corretos, tá? Ó, vamos pegar aqui, ó. Vamos ver se ele está pegando aqui na tabela de cotação em dólar. Clique duplo. Média de B16 ao B20. É isso mesmo, ó, ele já destacou em azul, ó. Coluna B16 até o B20. Então ele entendeu corretamente. Certo? Vou pressionar ESC aqui, porque se eu clico em alguma outra célula, ele entende que eu estou querendo fazer uma modificação na fórmula. Então eu pressiono ESC no teclado para cancelar. Certo?
clique duplo, B16 até o B20, né? Tá tudo certinho. Você tem a alternativa também, ó, de clicar nesse xizinho para cancelar a alteração em uma fórmula. Estão vendo? É a mesma coisa que o ESC. Clico aqui e ele cancela. Também tá certo, ó. É o menor entre o C16 e o C20. Tá funcionando bem. Concluímos então o exercício, tá? Já mostrei, acho que todas as funcionalidades para vocês. Questão da inserção dos gráficos também, né? Para cada coluna. Isso aí. Então, assim, ó, eu sugiro que vocês implementem esse mesmo exercício. Se vocês quiserem implementar acompanhando, né, dentro do LibreOffice Calc do computador de vocês, se vocês quiserem implementar isso no Excel, se vocês quiserem implementar isso no Google Docs, nas planilhas do Google Docs também, ou outro editor de planilha, não tem problema nenhum, mas que vocês façam, porque vocês precisam ter isso no computador de vocês, e essa prática, mesmo que vocês acompanhem o tutor, no caso eu, né, que estou fazendo o vídeo, isso faz com que vocês entendam um pouco melhor, né, sobre esse processo de criação. Então, como eu disse, não se trata de um exercício que vale nota, não tenho previsto isso no plano de ensino, isso é apenas implementado em sala de aula, né? E eu incentivo vocês a me enviarem o exercício que vocês fizeram, para que eu possa verificar se faltou alguma coisa, enfim, né? Se vocês ficaram com alguma outra dúvida, ou se vocês pensaram em alguma outra coisa interessante para ser implementado, complementem a planilha, né? É dessa forma que a gente aprende, insiram outros valores, outras fórmulas, outras funções, outras informações nos gráficos, mudem a legenda, etc. Formatos, né, para que vocês vão aos poucos experimentando a planilha, e é dessa forma que a gente vai conhecendo e aprendendo. Obrigado e até um próximo vídeo.